A grande maioria de vocês, principalmente aqueles que assistem meu canal com frequência, sabem que o perfil de resistência é algo muito importante para você maximizar os seus resultados. Simplesmente porque quando o músculo-alvo trabalha com perfil de resistência adequado, ele vai conseguir recrutar uma quantidade de unidades motoras muito maior. E recrutamento de unidades motoras significa um melhor estímulo para a hipertrofia. Bom, mas pode ficar tranquilo porque nesse vídeo eu vou utilizar toda a literatura científica e todos os artigos acadêmicos mais recentes para te explicar de uma forma totalmente leiga. Exatamente, eu apenas vou te explicar aquilo que você precisa saber ou que faz sentido você saber. Então pode ficar tranquilo, eu não vou complicar esse vídeo e tudo que será falado serão dicas pragmáticas na qual você poderá utilizar no seu treino. Então esse vídeo é extremamente importante para você que quer maximizar os resultados, porque perfil de resistência é algo que vai diferenciar o seu treino dos outros indivíduos. Se você sabe combinar o melhor perfil de resistência para cada agrupamento muscular, o seu treino ele é basicamente melhor do que 99,99% dos indivíduos dos praticantes de musculação. Então vamos lá, sem enrolação nenhuma. Esse aqui é o quadro de perfil de resistência na qual devemos prestar atenção. Claro, tem inúmeros outros tipos de perfis de resistência, porém esses aqui são os que nós utilizamos dentro da musculação, são os mais comuns dentro da musculação. Então basicamente aqui onde eu vou traçar a linha é o início do movimento e aqui é a produção de força, ou seja, a dificuldade do movimento. Mas para você que não tem a menor ideia do que é perfil de resistência, basicamente explicando de uma forma bem leiga, é um ponto do movimento onde o exercício ele vai demandar mais do músculo. Então basicamente é aquele ponto do movimento, aquele momento do exercício na qual o seu músculo ele tem que aumentar ao máximo possível a capacidade de produção de força. E isso é muito bom porque quanto maior a produção de força do agrupamento muscular para aquele exercício, maior o recrutamento de unidades motoras e consequentemente melhor o estímulo de hipertrofia. Então vamos lá, explicando em 30 segundos aqui, o perfil de resistência ascendente, tá em inglês, mas é bem parecido. Ascendente é quando o início do movimento ele é bem fácil, ou seja, você vai ter que produzir pouca força no início do movimento, porém no final do movimento vai começar a ficar bem difícil. Vocês podem ver aqui que a força ela tá subindo com o passar do movimento. Agora o perfil de resistência descendente, o movimento ele começa mais difícil no início, como vocês podem ver, e ele vai ficando mais fácil no final. E tem também aqui o formato ensino, que basicamente seria o pico de tensão mecânica, o pico de produção de força no meio do movimento. Então começa tranquilo e finaliza tranquilo, porém no meio terá uma tensão constante. Beleza, agora vamos lá para aquilo que realmente interessa. Quais agrupamentos musculares se beneficiam de quais perfis de resistência? Antes de tudo, eu preciso que você entenda que alguns músculos ou exercícios em si, o perfil de resistência simplesmente não importa tanto. Simplesmente porque tem alguns exercícios na qual não tem outro músculo competindo para ver qual que vai produzir mais força, então basicamente não vai mudar tanto. Um exemplo para isso é a cadeira extensora para os seus quadríceps. Visto que os seus quadríceps são os únicos músculos que realizam extensão de joelho, ele não vai precisar competir com nenhum outro grupamento muscular para realizar essa função. Então não importa se o perfil é ascendente, se é descendente, o seu quadríceps vai continuar sendo o músculo principal daquele movimento e tendo a maior capacidade de produção de força. O que não se aplica aos flexores de cotovelo, por exemplo, porque tem 3 músculos que realizam flexão de cotovelo: o bíceps, os braquiorradiais e os radiais. Então, como os 3 músculos eles realizam a mesma função, que é flexionar o cotovelo, dependendo do perfil de resistência, cada um deles vai ter uma ênfase maior. Então, se você realiza uma rosca Scott com um perfil de resistência descendente, o principal agrupamento muscular a ser enfatizado vai ser o seu bíceps. Se você realiza uma rosca em pé com halteres com um perfil de resistência ascendente, o principal agrupamento vai ser os braquiorradiais e assim por diante. Então eu vou avisar para vocês quando você precisa prestar uma atenção maior no perfil de resistência ou quando você simplesmente não precisa se importar tanto. Vamos começar então com os músculos superiores do corpo e eu vou dizer aqui para vocês qual é o melhor perfil de resistência para cada um deles. Para o peitoral clavicular, ou seja, a parte superior do seu peito, o melhor perfil de resistência vai ser o ascendente. Porém, para o seu peitoral medial e inferior, o melhor vai ser o descendente. Um exemplo para isso, basicamente as 3 porções do peitoral realizam adução horizontal de ombro. Então, as 3 porções do peitoral vão ser trabalhadas em um crucifixo. Se a sua máquina de crucifixo tem um perfil de resistência descendente, o foco vai ser o medial e o inferior. E se sua máquina de crucifixo tem um perfil ascendente, o músculo que vai ser um pouco mais enfatizado será o peitoral clavicular. Isso aí é basicamente como funcionam os perfis de resistência, de uma forma bem tranquila, bem leiga e bem prática para vocês entenderem. Bom, próximo músculo, bíceps, como eu já falei, ele se beneficia do perfil descendente. O tríceps se beneficia do perfil ascendente. A sua dorsal se beneficia do perfil também ascendente. E os músculos da sua upper back, como o trapézio e romboide, se beneficiam do perfil descendente. Beleza, agora vamos para os deltoides. O deltoide anterior e posterior vão se beneficiar do perfil ascendente, vou colocar aqui apenas o início, porém o seu deltoide lateral vai se beneficiar do perfil descendente. Tranquilo? Isso aqui, se vocês quiserem, pode tirar print, mas vocês não vão utilizar agora na montagem do seu treino, mas é muito importante você saber. Agora vamos para os membros inferiores. Vamos lá então, para os membros inferiores, o quadríceps, ele se beneficia do perfil ascendente. Como eu já
expliquei anteriormente. Mas calma, eu falei que você não precisa se preocupar muito na cadeira extensora simplesmente porque é o único músculo que está realizando flexão e extensão. Porém, em agachamentos, como vai ter extensão de joelho sim, porém vai ter outras articulações a serem trabalhadas, o perfil de resistência vai importar muito mais. Então, se você quiser dar uma ênfase no seu quadríceps em algum agachamento, certifique-se que você está trabalhando com o perfil ascendente, onde fica mais difícil no final do movimento, porque assim você vai estar dando uma ênfase no quadríceps. Porém, se você está realizando exercícios monoarticulares, que é o que eu recomendo, e está treinando o seu quadríceps apenas com a cadeira extensora, não se preocupe muito com isso. Bom, agora para o posterior de coxa, é um músculo que vai se beneficiar da tensão constante. Exatamente, por exemplo, se você estiver realizando um stiff ou um RDL, seja na máquina, no Smith ou seja livre, e você realizar com perfil de resistência ascendente, o músculo a ser enfatizado vai ser o glúteo. Se você realizar com o perfil de tensão constante, o músculo enfatizado vai ser o seu posterior de coxa. Lembrando, você não precisa se preocupar caso você esteja realizando uma cadeira flexora, visto que o posterior de coxa é o único músculo que tem a flexão de joelho como principal movimento, como principal articulação a ser trabalhada. Então isso aqui você tem que se preocupar apenas se você for realizar um RDL, um stiff ou uma extensão de quadril no caso, né, que também é uma das funções principais do seu posterior de coxa. A panturrilha basicamente se beneficia dos dois, porque os gastrocnêmios eles se beneficiam melhor do perfil descendente, enquanto os sólios se beneficiam melhor do perfil ascendente, e o glúteo, como eu já falei, se beneficia do perfil ascendente. Bom, beleza. Você já sabe quais grupamentos musculares se beneficiam de qual perfil, mas se você não quer se preocupar com isso, não quer montar um treino extremamente otimizado, baseando-se em cada perfil de resistência para cada exercício, até porque tem muitas academias na qual não tem tanta máquina para isso e também nem tem elásticos para realizar, e às vezes a polia sempre está cheia e você não consegue manipular o perfil de resistência. Então, caso você não queira se preocupar muito com isso, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: trabalhe com monoarticulares. Exatamente. Por que trabalhe com monoarticulares? Simplesmente porque, independente do perfil de resistência do exercício, se você está trabalhando cujo um movimento é a principal função de algum determinado agrupamento muscular, você não precisa se preocupar muito com o perfil de resistência, simplesmente porque esse músculo vai ser trabalhado de qualquer jeito. Então, mesmo que você queira trabalhar o seu peitoral medial e inferior e a sua máquina de crucifixo tem um perfil de resistência ascendente, tá tudo bem, simplesmente porque você vai continuar realizando apenas a função principal daquele grupamento muscular, que é a adução horizontal de ombro. Não está havendo flexão de cotovelo, ou seja, o seu tríceps não vai trabalhar. E também não tem tanta flexão de ombro, então o seu deltoide anterior não vai trabalhar tanto. Porém, se você realiza supino, movimentos de empurrada, aí sim o seu perfil de resistência ia impactar mais, simplesmente porque tem outras articulações, ou seja, um exercício multiarticular, então tem outros músculos em jogo. Se sua máquina de supino tiver um perfil de resistência ascendente e você realizar o supino, saiba que você estará dividindo grande parte do trabalho com o seu tríceps e com o seu deltoide anterior também, porque ambos se beneficiam do perfil de resistência ascendente, enquanto o peitoral se beneficia do descendente. Deu para vocês entenderem? Então, quando o exercício é multiarticular, ou seja, tem mais de uma articulação trabalhando no momento, você deve dar uma atenção maior sim ao perfil de resistência. Porém, se você não quer se preocupar muito com isso, trabalhe majoritariamente seus exercícios com monoarticulares. Então, vai treinar o seu peitoral? Trabalhe com crucifixo. Vai treinar seu deltoide lateral? Faça uma máquina de deltoide lateral onde apenas ocorre a abdução de ombro. Vai trabalhar com suas pernas, por exemplo? Realize exercícios monoarticulares. Em vez de realizar apenas um agachamento, realize cadeira extensora, cadeira flexora e adutores. Assim você vai estar trabalhando de forma isolada e monoarticulada todos os grupamentos musculares na qual um agachamento trabalha. Então, basicamente foi esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham aprendido muitas dicas práticas. Lembrando, se você quer um conteúdo muito mais prático, siga meu Instagram, porque lá eu vou postar muita coisa boa mesmo. Eu frequentemente vou começar a abrir caixinhas de perguntas onde você pode colocar a sua dúvida e você será respondido. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Eu preferi deixar esse vídeo da forma mais leiga assim e mais prática, simplesmente porque a grande maioria dos praticantes de musculação não sabem nem o que é o perfil de resistência. Então por isso que eu peço, para caso você tenha uma dúvida ligeiramente mais específica, mais especializada, você pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo de uma forma mais técnica e embasada. Então é isso. Sintam-se livres para fazer qualquer tipo de pergunta nos comentários que eu estarei respondendo, principalmente aquelas perguntas que têm a ver com o tema do vídeo. É isso, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser ter acesso ao e-book gratuito onde eu explico qual é o melhor exercício para cada agrupamento muscular, basta você ir nos comentários fixados que lá vai estar. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio e é nóis.